Olá, bom demais ter você por aqui. A morte do ator Robin Williams na última semana trouxe à tona a necessidade de discutir dois temas. O primeiro, embora sempre recorrente na mídia, ainda causa grande dúvida e preconceito: a depressão. Em muitos casos, os pacientes acabam atentando contra a própria vida, como fez o comediante. Aí está o outro tema, ainda delicado e pouco explicado: o suicídio, considerado um problema de saúde pública. Mas quem são e o que exatamente sofrem as pessoas que, mentalmente abaladas, só pensam em dar fim à própria vida? Qual o melhor tratamento e a melhor forma de ajudar? No programa de hoje, nossos convidados vão responder a essas e outras perguntas. Fique com a gente, o Dois Pontos já começou. O primeiro computador eletrônico foi inventado na Segunda Guerra. Representava a separação do mundo em dois mundos. A Alexander Graham fez uma descoberta que iria salvar o mundo. Nós convidamos Rodrigo Ferreira Fernandes, graduado em Psicologia e especializado em Teoria Psicanalítica pela Universidade Federal de Minas Gerais. 2 pontos para ele. Muitos acreditam que falar sobre isso de forma aberta na mídia possa contribuir de alguma forma para estimular as pessoas a cometerem esse ato. Convidamos ainda José Maurício Oliveira, psicanalista e voluntário do Alô Vida, uma iniciativa que desde 2004 recebe anualmente mais de 12 mil atendimentos de pessoas que passam por problemas emocionais e precisam de ajuda. 2 pontos para ele. Então, pensar sobre morrer, pensar sobre a morte é uma coisa natural do ser humano. Todo mundo pensa sobre isso. Agora, você pensar e ter necessidade de morrer, querer morrer, já é outra coisa, né? Bom, nós convidamos, eles aceitaram o nosso convite. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês aqui. Bom, vamos começar com a primeira questão, se é saber se suicídio é algo que tem que ser discutido, né? Muita gente, inclusive na própria imprensa, existe aí o costume de não se discutir, de se informar sobre o suicídio. De fato, é isso mesmo? Nós não deveríamos estar aqui hoje discutindo o suicídio? O que vocês pensam? Bom, eu acho que é muito importante discutir o suicídio, né? É claro que o suicídio, por ser uma coisa muito extrema, tem que ter cuidado ao fazer isso, né? Não é de uma forma sensacionalista, etc., que pode ajudar. Eu acho que a gente ajuda muito conversando sobre isso, nos informando, assim como um programa desses aqui, que é excelente para que as pessoas tenham mais convívio com a perspectiva do suicídio e saber como lidar com isso. Por que você acha, Rodrigo, que não se discute tanto a questão do suicídio? Existe um tabu em relação ao tema do suicídio que acaba prejudicando a discussão, né? E muitos acreditam que falar sobre isso de forma aberta na mídia possa contribuir de alguma forma para estimular as pessoas a cometerem esse ato extremo. Bom, muita gente fala que além de um problema individual, né, de cada pessoa, o suicídio também é um problema de saúde pública. O que significa dizer isso, hein, que o suicídio é um problema de saúde pública? Bom, eu acho que existem muitos fatores, né, que influenciam numa tomada de uma decisão dessa, né? Eu acho que um deles é o fator social, né? O estresse do dia a dia, isso tudo contribui para que a pessoa tenha algum problema emocional. E esse tipo de problema é que pode acarretar uma decisão desse tipo. Eu acho que a sociedade também, o problema social é importante de ser levado em consideração e é um dos pontos que podem levar a uma tomada de decisão, entre outros importantes, né? Existem outros pontos importantes, que é o problema mental mesmo, né? Tem vários tipos de transtornos emocionais que podem causar isso. E, agora, a parte social ela é muito importante, né? Acho que isso é fundamental a gente pensar sobre isso. Existe diferença entre vontade de morrer e vontade de se matar? Bem, vontade de morrer, vontade de se matar, existem aquela ideia que surge, né, um desejo passageiro, e existem aquelas situações em que o indivíduo ele realmente está decidido a cometer o ato. Então existe essa diferença em relação à ideia que surge no momento de desespero, no momento de tristeza, mas que passa e existe aquele momento em que o indivíduo realmente decide cometer o ato. Então essa é a diferença principal. E a gente pode dizer que todos os indivíduos já tiveram algum dia vontade de morrer ou de se matar? Eu acho que a presença da morte para o ser humano é uma coisa muito importante. Conviver com a morte, com a possibilidade de morte, é muito estressante, é uma ideia muito difícil de lidar com ela, para todo mundo.
Então, pensar sobre morrer, pensar sobre a morte é uma coisa natural do ser humano. Todo mundo pensa sobre isso. Agora, você pensar e ter necessidade de morrer, querer morrer, já é outra coisa, né? Quais que são os fatores, hein, que desencadeia aí uma pessoa que quer cometer suicídio? Bem, basicamente existem dois grandes grupos de fatores. Existem, primeiro, os fatores de ordem individual, que são os fatores de ordem micro, né? São os fatores psicológicos, fatores familiares, fatores biológicos. E aí no psicológico entram principalmente em fatores de risco, os transtornos mentais, ressaltando primeiro os transtornos de humor, né, como a depressão e o transtorno bipolar. E em relação a fatores biológicos, né, predisposição biológica para pessoas que são mais tímidas, mais reservadas, geralmente isso é um fator de risco. E outro fator de risco, fatores familiares, né, se a família é uma família bem estruturada, coesa, ou se é uma família desestruturada, caótica, e uso de substância, uso de drogas, né, abuso de drogas, isso é um fator de risco também de ordem individual. De ordem social, que é os fatores macro, que são as questões mais sociais, culturais, os elementos da cultura que, de alguma forma, vão atuar como uma influência para o indivíduo cometer o ato do suicídio. Agora, no tratamento, então, é preciso levar em conta todos esses fatores? Sim, sem dúvida. E como é que é o tratamento psiquiátrico? O que a pessoa precisa fazer durante o tratamento? E existe cura para a depressão? A depressão tem cura, claro que tem cura, né? Agora, o tratamento dela é um tratamento que normalmente, ele deve ser acompanhado de principalmente dois lados, né? É o lado psiquiátrico, o lado, muitas vezes a pessoa tem que tomar remédio. Hoje a gente tem uma gama de remédios muito eficientes, né? Antidepressivos e tudo, isso aí é muito importante. Agora, em paralelo, né, o tratamento, a escuta, né? Um acompanhamento de um psicólogo, um psicanalista, isso é importante também que aconteça, né? Normalmente, essas pessoas são tratadas principalmente desses dois lados, né? O que há por trás de um comportamento de uma pessoa que tem pensamentos suicidas? Geralmente, pessoas que têm esse comportamento ou ideias suicidas são pessoas que chegaram numa situação de desespero, uma situação de sem saída. Elas não veem a esperança, não veem uma maneira de sair da situação desesperadora em que elas se encontram. E isso acaba levando as pessoas a acharem que a única saída seria o suicídio, né? E não só pessoas que estão num quadro de depressão profunda, podem ser pessoas, né, vamos pegar um exemplo de crise econômica, indivíduos que investem muito dinheiro na bolsa de valores, e aí de repente perdem tudo na bolsa, e aí se vê numa situação crítica e aí acabam cometendo o ato de suicídio. Então, são várias as situações que podem desencadear isso, que podem desencadear esse comportamento, né? Outras perdas também, né? Como perda de um ente querido, um pai, uma mãe, um filho. Né? Essa convivência com a perda é muito difícil, né? Então, existem motivos passageiros e já permanentes, que vêm da pessoa desde sempre, né? Assim. Então, o tratamento é o mesmo ou não? Bem, o tratamento, basicamente, seria o mesmo, que seria a escuta, né, do indivíduo procurar uma ajuda profissional, de procurar um apoio em termos familiares, um apoio nos círculos de amizade e, se necessário, buscar uma ajuda psiquiátrica também. Então, o tratamento, de uma forma geral, é o mesmo, sim. E por que a escuta é tão importante? Bom, ela é muito importante porque hoje é muito difícil de você ter uma escuta bem feita. É muito comum as pessoas, hoje, uma grande parte das pessoas não terem com quem se abrir de verdade, né? Então, as coisas vão se acumulando e aquela emoção vai ficando mais difícil de gerir, né? E vai piorando a situação dela. Então, essa escuta, ela promove o quê? Uma abertura para a pessoa colocar para fora os sentimentos dela que ficam represados na maior parte do tempo, né?
essa dificuldade de ter com quem falar ou saber, ou pessoas que tenham capacidade, paciência ou técnica para saber ouvir, fazer com que as pessoas se abram de verdade, isso é difícil de acontecer, né? Principalmente para pessoas que não têm, às vezes, um relacionamento familiar muito íntimo, né? As pessoas mais solitárias, ou pessoas mais idosas, né, que já moram sozinhas. Então, essa dificuldade de ter com quem se abrir de verdade, ter a liberdade de falar o que ela realmente está sentindo, isso é difícil de ocorrer no nosso ambiente familiar atual, né? Claro que existem muitas exceções, né? Mas isso é muito comum de acontecer também. E existe também um certo estigma muito forte em relação a esse tema, ao tema da depressão, né, ao tema do suicídio, e isso faz com que as pessoas elas tenham muito receio de se abrirem, né, com seus familiares, seus amigos, pessoas do seu círculo social. E então esse preconceito ele age, né, como uma forma de impedir com que as pessoas procurem ajuda. E então a ajuda profissional ela entra muito importante aí nesses momentos, né, porque o profissional ele está capacitado a lidar com essa situação, a escutar a pessoa sem preconceitos e está numa posição de abertura. Existe muito preconceito, né? Principalmente na família, né? No seio familiar, de que é uma frescura, daqui a pouco passa. É isso mesmo. Então, o preconceito ele impede o tratamento? O preconceito, não só com isso, né, que você falou, mas principalmente com o suicídio em si. A palavra suicídio é uma palavra difícil de gerir dentro da família, né? Tanto que existem algumas estatísticas, né, da OMS, por exemplo, que fala que a cada suicídio, pelo menos 6 pessoas são afetadas ali, em média, né? E se esse suicídio é feito numa escola, numa empresa, aí é um sem número de pessoas que são influenciadas ou são afetadas por isso, né? Em geral, em torno de 40% a 60% das pessoas que se suicidam realmente, não que efetivam o ato, elas só de 50% a 60% que procuram antecipadamente um médico. A maior parte não procura ninguém, não tem ninguém com que se abrir, né? Então, existem algumas outras formas, né, de tentar ouvir essas pessoas, né, de uma forma, por exemplo, né, essa escuta que é feita através de telefones, né, telefones específicos para isso, né, que a pessoa, de graça, né, e sem que ninguém saiba, ela pode ir lá e falar, colocar para fora o que ela está sentindo. É uma das formas da gente tentar minimizar essa dificuldade de escuta, né? Você tem, né, um trabalho voluntário de uma ONG, Valor Vida. Queria, então, já que você disse, aproveitar e falar um pouquinho sobre esse trabalho, dizer como é que acontece esse atendimento lá, o que vocês normalmente falam ou aconselham as pessoas. Isso que você falou que é o perigo, né? O conselho é o que a gente não faz, né? Na realidade, o conselho é o que a gente nunca deve dar. O que a gente faz lá é um trabalho de escuta. Claro que não é uma escuta qualquer, é uma escuta ativa, né? A gente ajuda a pessoa a colocar para fora os sentimentos dela, que é o mais importante, né? Então, esse tipo de escuta é uma escuta que tem que ter uma técnica, né? A gente tem um curso para formar os voluntários que trabalham lá, né? Inclusive, são pessoas que não necessariamente são da área da psicologia ou psicanálise, nem nada, são leigos, né? Que têm tempo disponível para isso. Então, eles fazem esse curso, esse treinamento para aprender a escutar sem precisar dar conselho, né? De uma forma que você respeite as diferenças, né? Respeite o problema de todo mundo, sem que a sua forma de pensar e a sua forma de vida, né? A sua experiência de vida, influencie na decisão da pessoa, né? Para que a pessoa tenha liberdade de falar o que ela sente e o mais importante, né? De uma forma sigilosa. Ela sabe o que ela está falando ali e vai morrer ali e ninguém vai ficar sabendo. Então, o sigilo acho que é muito importante para dar liberdade para a pessoa falar o que ela não diria para os familiares ou para os amigos, né, que é a dificuldade que ela tem. Agora, muita gente não chega a ligar para a Valor Vida, né? Prefere desabafar com o pai, com a mãe, enfim. A partir do momento que o filho fala que está querendo se matar, o que a gente deve falar, o que a gente não deve falar? Como tratar desse tema em casa? E acho que isso entra muito na questão do preconceito, né, que existe em relação a isso. Porque muitas vezes
quando o filho ou alguma pessoa da família tem essa tendência, né, de cometer esse tipo de ato, muitas vezes é visto como uma forma de chamar a atenção dos pais ou da família, e isso não é levado muito a sério. Mas, pelo contrário, isso deve ser levado, sim, muito a sério, e até porque a pessoa que tanto tenta, uma hora vai acabar conseguindo, né? Então, é importante ter essa abertura familiar para escutar a pessoa, procurar uma ajuda profissional, uma ajuda tanto psiquiátrica quanto psicológica na terapia. A ajuda psiquiátrica ela vai atuar muito em relação a receitar medicamentos que vai permitir a pessoa a ter disposição, por exemplo, para fazer as atividades diárias e a procurar uma terapia, porque no caso da pessoa que está numa depressão profunda, muitas vezes ela não está nem em condições de sair da cama ou de sair de casa, ela não tem o ânimo para isso, né? Então a ajuda psiquiátrica ela atua nesse sentido, e a ajuda psicológica atuando em oferecer um espaço de abertura para efetuar essa escuta do indivíduo. A gente tem falado muito da questão da depressão, porque de acordo com a OMS, né, o suicídio geralmente está associado a doenças mentais, sendo que a mais comum é a depressão em 30% dos casos. Daqui a pouco, então, no segundo bloco, a gente pode falar um pouco mais sobre depressão, ok? Mas daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, a gente já volta. Estamos de volta hoje falando sobre suicídio e depressão, recebendo o psicólogo Rodrigo Ferreira Fernandes e o psicanalista José Maurício Oliveira. Tem um dado aqui da OMS que diz que a cada 40 segundos no mundo há um suicídio. É a 14ª causa de morte no mundo e a terceira entre as pessoas de 14 a 44 anos. E há a ideia, né, a suspeita de que muitos acidentes, na verdade, são suicídios. A gente não tem estatísticas sobre isso, mas, de fato, isso pode acontecer mesmo? As pessoas, às vezes, simulam um acidente, mas, na verdade, elas se mataram? Sim. Sim, pode acontecer, e eu acho que o que influencia isso é muito mais uma tentativa do indivíduo de fugir do estigma de suicida, né, tanto para preservar a sua própria imagem, depois e a imagem da família, né, e aí acabam fazendo um suicídio disfarçado, né, que não pareça um suicídio, que pareça um acidente, para fugir um pouco desse estigma em relação ao suicídio. Uhum. Quer comentar? Eu queria comentar que essa é uma afirmação assim, difícil da gente fazer, porque a gente não tem estatísticas, né, principalmente nesse momento. A gente nunca sabe, não pode afirmar que aquilo foi um suicídio ou não. Então é difícil saber. Agora, por experiência e tal, a gente sabe que isso ocorre, né? Que isso pode acontece, ocorrer. sim. Agora, o que a gente sabe, né, que na verdade acontece sempre, são as frases ou os mitos em relação ao suicídio, de que, por exemplo, a pessoa que muito fala não tenta, e a pessoa que muito tenta não vai conseguir se suicidar. Isso é um equívoco, né? Na realidade é um grande equívoco, né? Porque é exatamente o oposto. A pessoa que fala muito sobre isso, certamente a gente tem que ter muito cuidado com ela, porque isso pode acontecer, né? E essa outra frase também, né, de falar que muito tempo não consegue, também não é verdade. Ela tenta, vai tentar de novo, ela vai acabar conseguindo, né? Existem alguns fatores de risco, né, que você mesmo colocou aí,
que é a idade, né? Isso acontece mais numa certa idade, isso acontece com mais frequência entre as mulheres ou com os homens, né? Com as mulheres, por exemplo, as tentativas são mais frequentes, mas os homens morrem mais de suicídio, né? Porque a forma com que os homens escolhem para provocar a própria morte geralmente é mais eficiente do que as mulheres, né? Mas isso tudo são estatísticas que o que mais importa para a gente é o quê? É saber que se a pessoa toca nesse assunto, se ela fala sobre isso, a gente tem que ter cuidado, né? Tem que ter uma atenção maior, se necessário, procurar um especialista, um profissional, porque isso não é brincadeira. Só querendo completar o que o meu colega disse, acho que é importante interpretar a fala do indivíduo e as tentativas muito mais como um pedido de ajuda que deve ser escutado, ao invés de deixar para lá, achar que é besteira ou ignorar o assunto. Então, é importante interpretar essa fala e essas tentativas como um pedido de ajuda. A família, ela sozinha, ela consegue decidir esse problema da pessoa querer se suicidar ou não? É importante que seja encaminhado para um especialista. E qual deve ser o primeiro especialista que a pessoa deve ir? Então, depende muito do nível de cultura da família, de educação, para ela conseguir lidar da melhor maneira possível com esse problema. A princípio, é recomendado uma procura psiquiátrica, né, para que a medicação seja receitada ali a princípio, que é muito importante, e em conjunto com o atendimento psicológico. Então, fazer um conjunto do atendimento psiquiátrico e psicológico é muito importante. Muitas vezes, né, o nível, a atitude da pessoa, a forma de viver da pessoa não é tão aparente que essa pessoa está precisando de ajuda. Às vezes ela não está estressada demais, não está muito triste, aparentemente não está muito triste, mas mesmo assim ela toca no assunto e às vezes as pessoas vão deixando passar, né? Então, isso eu acho que a escuta, apesar dela começar na família, né, para que a pessoa tenha liberdade de falar o que ela sente mesmo, tem que ser uma pessoa de fora. Sim. Né, tem que ser um profissional na área. E uma das situações que podem dificultar a detecção do problema é quando o indivíduo ele já é naturalmente mais fechado, mais reprimido, e isso pode acabar sendo interpretado como algo natural do indivíduo, né? E que não é, que é importante conversar sobre isso e procurar sempre uma interação social maior, não deixar esse indivíduo ficar ali fechado sempre. Existe alguma técnica para poder conversar com essa pessoa mais fechada, para que ela se abra? A escuta é muito importante, né? Aquilo que você falou no início, né, no primeiro bloco, né, o conselho. O conselho é descartável completamente, né? Você tem que ouvir a pessoa, deixar a pessoa falar, né? Quando ela estiver falando, né, a gente deixar de lado as nossas convicções, os nossos preconceitos, para que ela tenha oportunidade de falar o que ela sente, né, sem repressão. Esse tipo de escuta é muito importante. E nem sempre a pessoa tem isso em casa, né? Existe uma tendência, né, de pai, mãe, principalmente, né, colocar sempre a experiência pessoal, né, para o filho, né, tentar sempre ajudar. Não é com maldade que isso é feito, mas é a vontade de ajudar mesmo, de dar conselho e tudo, e nem sempre isso aí é eficiente num momento desse, né? Deixar o filho falar o que ele sente, da forma dele, com a visão dele de mundo, que é muito diferente normalmente dos pais, né? Isso é muito importante. Isso é difícil de acontecer. E é importante os pais tentarem sempre estimularem o filho a buscar formas de se expressar, a deixar disponível para ele ferramentas para que ele possa ter sua maneira de se expressar e de dizer o que pensa, o que sente, de dar esse espaço, porque muitas vezes isso não é feito devido a uma falta de espaço que não existe no ambiente familiar ou em outros ambientes. Então, oferecer esse espaço de abertura também é muito importante. Talvez seja o caso, então, da questão do cultural que você disse, né? Assim, de tentar trazer
desde cedo essa abertura, essa possibilidade da criança não se tornar um adulto fechado? Seria mais ou menos isso, a gente tentar prevenir o quanto antes? É claro, né? Isso aí é fundamental que isso aconteça desde criança, né? Agora, isso nem sempre acontece, exatamente por isso que as pessoas têm dificuldade de se expressar mais tarde. Quando a criança tem essa possibilidade desde cedo, né, já é uma prevenção, né? Dificilmente ela vai chegar num estado depressivo muito agudo, exatamente por ter tido essa oportunidade antes, né? Agora, a gente não pode esquecer também que não é só depressão que leva ao suicídio, né? O abuso também de drogas, né? Outros tipos de dependência também, não só de drogas ilícitas, mas lícitas também. O álcool é uma delas, né? Talvez seja uma das mais proeminentes aí, né? Muito mais do que muitas outras drogas. E é uma droga que é muito aceita socialmente. E muitas vezes os pais, a família, não percebem quando aquele indivíduo ali, aquele criança ou aquele filho está passando além dos limites, né? Está abusando do álcool. Inclusive, a OMS diz que o segundo fator de risco é realmente o alcoolismo, com 18%, e depois a esquizofrenia. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a depressão, mas só para a gente poder encerrar essa questão, você disse aí a importância do psiquiatra, mas muita gente, inclusive, né, os próprios doentes, dizem que psiquiatra é médico para doido. Existe esse preconceito, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, a gente quebrar esse preconceito, a gente avançar essa barreira. Sim, sem dúvida existe esse preconceito, tanto em relação ao psiquiatra quanto ao psicólogo, mas que hoje em dia isso, né, é um preconceito totalmente infundado, porque pessoas com diversas questões procuram tanto o psiquiatra quanto o psicólogo, né, por motivos diversos, e nem sempre ele vai ser medicado, porque a medicação não é em todos os casos, mas quando for detectada a necessidade, né, o psiquiatra vai introduzir ali a medicação para ajudar, né, ou na mudança de humor, ou na mudança de algum outro fator que ele estiver detectando que foi importante. Então, a procura ela é importantíssima, ela é muito importante quebrar esse preconceito para que essa iniciativa ocorra da procura profissional, tanto com o psiquiatra quanto com o psicólogo. O quanto antes, então, nessa ajuda. Mas eu acho que esse preconceito ele vem diminuindo, né? Há 20 anos atrás, você falar que ia levar um filho num psiquiatra era a morte, né? Hoje já não é tanto, né? Hoje isso já é mais aceito. Então, eu acho que com o tempo, com a informação, com programas, né, como esse, né, com os jornais e tal, esse tipo de informação sendo mais difundida, diminui muito o preconceito, né? É o que vem acontecendo paliativamente. Daí a importância de discutir esse tema abertamente, né, tanto na mídia em geral, né, quanto uma discussão em todos os ambientes possíveis para quebrar esse preconceito que é muito forte. Bom, então falamos tanto de depressão, vamos entrar então nesse tema, né, da depressão. Depressão é uma doença, né? As pessoas precisam entender isso, de que antes de qualquer coisa é uma doença e deve ser tratada. Isso. Agora, tem que separar as coisas, né? Porque a depressão não é uma coisa simples, né? É muito fácil confundir a depressão com uma tristeza de uma perda, uma coisa assim. Então, a gente tem que separar as coisas aí, né? Você perde um filho, ou perde um pai, ou uma mãe, é normal que fique triste. Isso não é doença, né? A tristeza é normal do ser humano, né? Qualquer perda te deixa triste. Agora, quando essa perda, né? Quando essa tristeza, mesmo que seja muito profunda, ela tem um tempo para acabar. Quando ela não acaba, ela começa a ficar, entra semana, sai semana e tal. E a partir de quando o luto vira depressão? Isso vai variar muito, né? Isso vai variar muito de pessoa para pessoa e tudo. Mas, em média, uma pessoa que está num estado de tristeza profunda por mais de 15 dias, um mês, você já começa a ficar preocupado, né? Preocupado porque a tristeza, normalmente, ela passa, tá? Ou ela diminui, né? Você tem momentos que você vai lembrar da sua perda e tal, você vai ficar triste de novo e voltar, né? E com o tempo, passa um ano, 2 anos, aquilo ali já fica natural para você. Agora, a tristeza profunda durante períodos muito longos, que eu diria que isso aí vai variar muito de pessoa para pessoa, mas em média, você pode pensar em 15 dias, um mês, numa tristeza profunda, que a pessoa não sai de casa, né? A pessoa não se alimenta direito, né? Aí você já tem que começar a ficar preocupado com isso, né? E, a princípio, procurar um profissional.
em relação a essa diferenciação, né, entre luto e depressão. E para o luto não acabar se transformando numa depressão mais contínua, é importante também que ele seja trabalhado, que a pessoa que esteja passando por esse momento fale sobre isso, procure conversar e elaborar esse luto para que ele não acabe se transformando numa depressão e futuramente numa depressão mais aguda. E outros elementos, né, que ajudam a identificar quando o indivíduo está passando por um momento de depressão forte, né, que são se a depressão está atrapalhando o indivíduo a fazer os seus atos do dia a dia, cotidianos, e a trabalhar e estudar, se ele não tem forças, não consegue ter energia para sair de casa ou para levantar, se ele está dormindo demais ou está dormindo de menos, né, mudança na alimentação, como né, o José falou. E, então, esses são elementos que ajudam a identificar. Em pensamentos muito negativistas, né, muito pensando sempre no lado ruim das coisas, sempre que tudo vai dar errado, né, que a vida sempre vai dar errado. Então, esses são fatores, são elementos que ajudam a identificar uma depressão. Então, existem várias depressões, é isso, assim, existem vários tipos de depressão e o tratamento também é diferente, ou seja, não é porque a minha vizinha saiu da depressão com 1 ano, eu vou sair com 1 ano, é isso. Cada um reage de uma forma diferente, né? Cada pessoa tem a sua forma de enxergar a vida, a sua vivência, né? A intensidade que emocionalmente ela vai passar pelas situações. Então, isso é caso a caso, né? Agora, outra coisa, né, que eu queria complementar também, o uso de drogas, né, e álcool, né? Quando a pessoa está deprimida, é muito comum que isso aconteça também, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso também. Né? Agora, você falou bem, né? Cada pessoa é de um jeito, né? Não é porque alguém tomou determinado remédio e melhorou de uma depressão, quer dizer que o outro vai ser assim, né? Remédio, quem tem que prescrever é um profissional, né? Nesse caso, é um psiquiatra. Não adianta você falar, eu tomei isso, você toma... Não adianta, não tem isso, né? Cada um é de um jeito. Inclusive porque a intensidade, a quantidade do remédio pode ser até o mesmo, mas a proporção é outra. Então, só um profissional vai estar capacitado para te falar isso, né? O senhor disse que tem cura, né, a depressão, mas chegar a essa cura não é fácil. Tem cura, né? Agora, você tem que ter paciência, né? E cada caso é diferente do outro. Não quer dizer que uma pessoa que curou em 1 ano, 2 anos, que o outro também vai ser. Você pode ter uma depressão que vai te levar muitos anos aí de tratamento. E mesmo depois que você já está bem e tal, você tem que continuar, muitas vezes, tomando o medicamento durante um certo tempo, né? Só um profissional vai poder analisar isso de uma forma mais correta, né? Eu acho que uma outra coisa interessante para complementar é que as pessoas elas procuram muito uma receita de bolo do que fazer para sair de uma depressão, sair de um transtorno psicológico ou psiquiátrico. E, né, justamente como o José falou, cada caso é um caso, cada pessoa tem as suas características, a sua vivência, então cada uma vai sair desse problema seguindo uma estratégia diferente. É claro que sempre com a ajuda de profissionais, com a ajuda dos familiares e de amigos. Então, é importante a pessoa estar disposta a buscar essa solução e a criar sua solução para conseguir sair dessa situação. Ok, daqui a pouco a gente então vai falar mais, né, sobre a depressão no 3º bloco, mas é daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Até já!
O Dois Pontos está de volta hoje falando sobre depressão e suicídio. Existem as pessoas que são mais suscetíveis à depressão? Existem, de uma maneira geral, pessoas que têm tendências de personalidade que vão contribuir para um transtorno, né, de depressão. Que geralmente são pessoas mais reservadas, pessoas que têm mais dificuldade em fazer um convívio social, em estabelecer relações sociais, amizades, dificuldades de se expressar, né, de conversar com as pessoas, com a família. Então, geralmente são pessoas que se fecham mais e que é um perfil mais predominante de pessoas que que desenvolvem uma depressão. Complementando, né? Às vezes tem pessoas que nem tanto têm essas características, mas são pessoas que vivem sozinhas, né? Solitárias, né? Que não têm família, coisas desse. Também é um fator, que é um fator mais social. Não? Mulheres são mais suscetíveis em relação aos perfis agora? Jovens, idosos? Existe uma faixa etária que é mais provável disso acontecer, né? E que é a que você mesmo citou no início, né? Que é de 15 aos 30 e poucos anos, né? E depois dos 65, né? São os mais idosos, tá? Agora, isso são estatísticas, né? Não quer dizer que nesse período aí não aconteça também. Sim. Principalmente nas pessoas que já têm um perfil. Né? E essa faixa etária, ela de certa forma, ela traduz para a gente justamente o que a gente acabou de falar, que são faixas etárias onde existe uma dificuldade maior de relacionamento social, né? Que é na adolescência, nesse período da adolescência e num período mais avançado da idade, onde muitas vezes existe um isolamento social, né? Na rede de relacionamentos, que isso contribui bastante. A gente consegue tratar a depressão em casa ou não? É importante acompanhamento médico? A internação da pessoa é mais rara, né? Normalmente ela é tratada em casa com a ajuda de profissionais, né? Agora, é muito possível também de ter que internar, dependendo do nível, né? Do nível de depressão da pessoa. Às vezes só tomar o remédio e ficar em casa não é suficiente. Ou muitas vezes, quando ela começa a abusar do álcool, de drogas, muitas vezes ela tem que ser internada. A internação, ela é um ponto mais delicado, porque dependendo da situação, ela pode até prejudicar, no sentido de causar um estigma maior, né, para a pessoa e para a família da pessoa, para ela pensar, eu sou um indivíduo que foi internado por causa disso. Né, e a pessoa com depressão, ela já tem um pensamento muito negativista, e isso pode acabar contribuindo com o pensamento negativista dela, né? Então, geralmente, as situações de internação estão mais relacionadas, né, ou com abuso de drogas, de substâncias entorpecentes, ou com situações em que existe um transtorno psiquiátrico mais grave, como uma psicose associada com uma depressão, né, e geralmente são mais nesses casos. E a gente pode dizer que toda pessoa alcoólatra, ela é depressiva? Não. Não, acho que o álcool seja uma saída. Não. O álcool é muito associado a isso, porque a pessoa depressiva, normalmente, ela busca a droga, né? O álcool principalmente. Mas não necessariamente. Aqui tem a pessoa que usa o álcool, que é alcoólatra, mas não é depressiva. Muitas vezes ela até é excessivamente alegre. Né? É o inverso da depressão, que não deixa de ser também um problema. Há pessoas que não saibam que tem depressão, e aí o olhar atento da família é importante? Olha, geralmente o indivíduo que está nessa situação, ele tem uma certa consciência de que ele está numa posição na sociedade isolada, que ele está tendo um pensamento muito negativista, que o posicionamento dele ali na social não está legal, na família. E a família, ela geralmente consegue perceber esses casos. Agora, o problema maior está na tomada de atitude, né? De chegar e conversar, de ter essa abertura, proporcionar esse espaço para ser conversado a situação, né?
Então, esses indivíduos, geralmente, eles percebem que estão numa situação de depressão. Eles percebem, mas é muito difícil que eles procurem ajuda Sim. sozinhos, né? Sem que alguém ajude, o oriente, né? Porque muitas vezes ele percebe que ele é uma pessoa diferente, que ele está muito triste, não está conseguindo lidar com as coisas, mas ele sozinho procurar ajuda, às vezes é difícil. Né? Na maioria dos casos, isso não acontece pela pessoa mesmo. Normalmente ela tem alguém que percebe, um amigo ou da família, que orienta e fala, você está precisando de ajuda. Sim. Né? Essa pessoa tomar essa atitude sozinha é mais difícil. Daí a importância das pessoas próximas detectarem, né, quando o indivíduo ele não está dando conta de viver, de resolver suas questões e de incentivá-lo a buscar essa ajuda. Né? Entendi. Agora, é possível chegar à cura da depressão sem medicamentos, só com o psicólogo, por exemplo, ou não? Sim, com certeza, é perfeitamente possível. A medicação, ela atua mais no sentido de melhorar um pouco o humor do indivíduo para que ele consiga ter forças para buscar ajuda, para ir no psicólogo, inclusive, porque muitas vezes o sujeito nem consegue, né, sair de casa, e aí a medicação ela ajuda a ter essa motivação, essa energia para buscar ajuda, mas muitas vezes não tem necessidade, né? Vai depender de cada caso. Vai depender de cada caso, né? Então é uma característica individual. Às vezes sim, às vezes não, né? Depende também do quanto existe uma estrutura familiar e social, da rede social do indivíduo, que vai estar também contribuindo de alguma forma para a melhoria, né? E isso varia de acordo com o estágio da depressão ou não? A pessoa que acabou de começar uma depressão, por exemplo, só o psicólogo basta ou não? Vai depender muito de cada caso. O estágio, acho que depende mais da intensidade, porque é difícil localizar, no começo é mais difícil, é mais intenso, ou no final. Depende muito da intensidade da depressão, né, e do momento. Então, nos momentos que existe uma intensidade maior, são momentos em que o indivíduo não consegue nem sair da cama, ele quer ficar na cama o dia inteiro, por exemplo. Né? Então, são nesses momentos que é necessário um suporte maior de terceiros. A gente sempre ouve na mídia que depressão é a doença do século, né? Por quê? Por que nos dias atuais tem tanta gente mais depressiva do que há algum tempo atrás? Bom, existem várias teorias sobre isso, né? Na realidade, o que mais, na minha opinião, né, o que está mais próximo do dia a dia que eu presencio, né, é o estresse do dia a dia mesmo, do tipo de atividade que as pessoas normalmente têm, de trabalho, né, que se você tentar pensar um pouco há 50, 100 anos atrás, né, a exigência que você tinha no trabalho, no dia a dia, a quantidade de informação que você recebe o tempo todo no dia a dia, era muito menor. Né? Então, hoje você tem um estresse muito grande em cima de você tem uma cobrança muito grande. Né? Então, talvez isso aí seja dos principais pontos, né, para que seja mais comum esse tipo de transtorno hoje em dia. Né? O que eu percebo que das características sociais que contribuem bastante é mais uma tendência individualista que existe muito na nossa sociedade, né, de cada um por si, cada um resolve seus problemas, e isso acaba resultando numa dificuldade de interação social e, ao mesmo tempo, uma meritocracia muito grande existente na cultura, né? De que isso acaba produzindo uma exigência grande do indivíduo de ter que ser uma pessoa bem-sucedida, de ter que conseguir um trabalho bacana, conseguir estudar, fazer a sua formação. E então essas exigências geralmente acabam resultando em frustrações, em sentimentos de impotência no indivíduo, de sentir que não vai conseguir fazer aquilo que é esperado dele, da sociedade. Ou seja, estamos nos cobrando mais e as pessoas também estão nos cobrando mais, é isso? Sim, com certeza. Existe essa exigência que é fortíssima, muito forte. E todo aquele que sente que
falha em atingir essas expectativas, né, de atingir esses objetivos, sente essa frustração que acaba contribuindo para isso. As exigências são muito grandes, né? E a disponibilidade de convívio, de tempo para convívio entre as pessoas é menor, né? A falta de interesse pelos problemas do outro, né? De escutar as questões do outro, porque é como se todos fossem competidores, né? Cada um competindo entre si. Então, um competidor não vai ajudar o outro, né? É fácil mudar ou é difícil? O que a gente tem que se atentar, então, para que a gente mude e não seja influenciado, então, por esse mundo que quase nos engole? Eu acho que não é fácil mudar, não. Não é fácil, não. Conviver com isso é muito difícil. Para a maioria das pessoas é muito difícil. A gente tem que ter informação. Tem que prestar atenção em como que você está vivendo, se você está se estressando demais, se o seu trabalho está te tomando o seu dia todo, se você está tendo tempo para conviver com seus filhos, com sua esposa, né? Você tem que prestar atenção nisso e lembrar que a vida da gente não é só trabalho. A gente tem que ter um momento com a família, tem que ter um momento com os amigos, né? E isso muitas vezes vai ficando esquecido dentro da premência do dinheiro, do trabalho, do dia a dia, que te obriga a esquecer muitas vezes isso aí. Para terminar, a gente teve o caso aí do Robbie Williams, que eu citei no início da nossa conversa. A gente precisa também se atentar a isso, né? De que pessoas bem-humoradas, enfim, também podem ter depressão e podem chegar também ao suicídio, né? Pode ser até uma válvula de escape, né? Para aquela pessoa que é muito fechada, não tem muito com quem conversar e tudo, ela passa a ser uma pessoa muito risonha, muito alegre, exatamente porque é o oposto, né? Para ela se mostrar diferente, né? Então, o comediante e tudo, ele tem muito disso, né? Ele faz aquilo para disfarçar. Tem aquele palhaço triste, que é muito comum a gente ver, né? É porque por trás daquela máscara ali, nem sempre tem uma pessoa alegre, né? Sem dúvida. E isso eu interpreto muito como uma tentativa de suprir essa solidão, né? De estar aquelas pessoas que são muito expansivas, muito, né, brincalhonas, na verdade, elas estão querendo aplacar a solidão que existe, né, em todos nós. Então, sem dúvida, é uma válvula de escape. Eu acho que isso entra muito também na questão do transtorno bipolar, né? Que as pessoas que estão na fase de mania, elas são pessoas muito sociáveis. E ao mesmo tempo, existe esse sofrimento que é muito grande, né? Então, não é porque uma pessoa é muito sociável, feliz e alto astral, não quer dizer que não exista um sofrimento por trás disso também. No caso específico do ator, parece que ele tinha outros fatores, também, né? O alcoolismo, né? O uso de drogas, que também, misturado com essa solidão, esse trabalho árduo, muito intenso, tudo pode ter ajudado também nisso. Ok, para terminar, o Alô Vida, como é que a pessoa pode entrar em contato? O Alô Vida é muito simples, né? É 444-1818. É só ligar para esse telefone, a qualquer hora, qualquer dia. Ok, então, quero agradecer demais a presença de vocês, pela contribuição, né, da gente poder falar sobre isso, porque é extremamente importante. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado, um prazer. Bom, o programa de hoje termina aqui. Entre em contato com a gente pelo e-mail tvufmg@gmail.com. Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima. O que vocês acham?